Como é difícil ser cristão. Ser cristão nunca foi fácil. E talvez hoje, mais do que nunca, seguir Jesus exige coragem, renúncia e um coração disposto a nadar contra a corrente. Muitas vezes, muitas pessoas imaginam que a vida cristã é tranquila, simples, cheias de bênçãos e sem nenhum desafio a enfrentar. Mas quem realmente vive o Evangelho sabe, a caminhada não é fácil. A caminhada é estreita. O caminho é bem apertado e a luta diária é grande. É somente com a misericórdia do Senhor que o cristão consegue viver dia após dia. Ser cristão é acordar todos os dias sabendo que enfrentaremos tentações, pressões, julgamentos e muitas batalhas internas que ninguém vê. É lutar contra aquilo que o mundo oferece como normal, mas que não combina com a palavra de Deus. É dizer não quanto todos dizem sim. É permanecer firme quando tudo ao redor tenta nos empurrar para longe da fé. Jesus nunca prometeu facilidade, nunca. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele também disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E é exatamente aí que muitos tropeçam. Negar a si mesmo dói. Carregar a cruz pesa. Seguir a Jesus exige renúncia, exige entrega, exige constância. A gente renunciar das coisas do mundo é difícil. É muito difícil. Aquela vontade de matar a carne é muito difícil. Somente o Espírito Santo para nos auxiliar nesse processo, nessa caminhada. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo, a gente não consegue. A gente não consegue mesmo, porque é difícil. A gente sozinho, sem a presença do Espírito Santo, a gente vai, cai, vai, cai, vai, cai, vai, cai. Mas com a presença do Espírito Santo, Ele vai nos guiando, Ele vai segurando a nossa mão, Ele vai caminhando com a gente lado a lado. E isso é maravilhoso. E não é só o mundo que nos pressiona.
Às vezes, a maior luta está dentro de nós. A batalha contra o pecado, contra a carne, contra os pensamentos que tentam nos afastar de Deus é grande. A dificuldade de manter uma visão, uma vida de oração, de permanecer firme na palavra, na igreja, de não desanimar quando cairmos. Quantas vezes nos sentimos fracos, incapazes, indignos? Quantas vezes pensamos, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente. Mas Deus não exige perfeição, não exige. Ele exige sinceridade. Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas dores. Ele sabe exatamente onde dói, onde lutamos, onde tropeçamos. E mesmo assim, Ele nos ama, Ele nos levanta, Ele nos restaura, Ele nos chama pelo nosso nome. Filha, eu estou aqui. Além das lutas internas, existe também as externas. As críticas, os julgamentos, as piadas, a rejeição, o isolamento, a sensação de ser diferente, de não se encaixar mais nesse mundo aqui, a pressão para abandonar os princípios, para ceder, para se calar. Muitos cristãos vivem perseguições silenciosas. São veladas, são escondidas, não são presas, não são apedrejadas, mas são feridas por palavras, olhares, e isso dói. Dói. Ah, como dói. Mas essa história não é nova. Os primeiros cristãos enfrentaram perseguições muito maiores do que a gente hoje. A gente aqui, pelo menos aqui no Brasil, a gente vive no manancial. Vocês já pararam para pensar? Como é difícil ser cristão nesses países que são perseguidos? Onde que se você falar o nome de Jesus Cristo, você é morto. Os antigos, os cristãos de antigamente, muitos, até os que foram os evangelistas, os que estão no evangelho lá, de Lucas, Mateus, eles enfrentaram perseguições grandemente. Eles foram presos, torturados, mortos. E mesmo assim,
eles não negaram a fé. Eles sabiam que seguir Jesus valia mais do que qualquer sofrimento. Eles sabiam que a recompensa era eterna. E é por isso que, mesmo sendo difícil, vale a pena ser cristão. Vale a pena porque Deus é fiel. Vale a pena porque a graça de Deus nos sustenta. Vale a pena porque há propósito na dor, há crescimento na luta, há transformação no processo. Vale a pena porque a vida com Jesus é verdadeira, ela é profunda, ela é cheia de sentido e só quem conhece sabe o que eu estou falando. Ele não nos promete facilidade, não, em nenhum momento, mas Ele promete a presença do Espírito Santo. Ele não nos promete ausência de lutas, mas Ele promete vitória. Ser cristão não é fácil. E como permanecer firme nesse mundo atual? Buscando a Deus todos os dias. É essa a resposta. Porque se a gente não buscar a Deus todos os dias, a gente não consegue. A gente enfraquece. Mesmo quando não sentimos vontade, nós devemos buscar a Deus. Mesmo quando estamos cansados, nós devemos buscar a Deus. Mesmo quando parece que nada muda, nós devemos buscar a Deus. Através de quê? Da oração, da palavra, do louvor. A oração, ela nos fortalece. A palavra nos guia. A comunhão, ela nos sustenta. A fé, ela nos mantém de pé. Não caminhe sozinho. É muito difícil. E muitos não conseguem. E param no meio do caminho. Às vezes, até lá no início já param, porque não consegue. Sozinho a gente não consegue. Não se isole, não desista, porque Deus não desiste de você. A gente sente quando Deus tem um chamado com a gente. Ser cristão é difícil, eu confesso, é difícil. Mas é o melhor caminho que alguém pode escolher. Não porque somos fortes, mas porque Ele é. Não porque somos perfeitos, mas porque Ele nos ama. E apesar de tudo, é esse amor que nos transforma, que nos sustenta e que nos leva adiante. Se você está passando por lutas, saiba, você não está sozinho. Deus está com você. Ele vê, Ele sabe, Ele cuida. Continue firme, continue crendo, continue caminhando, porque a vitória é sua. Em nome de Jesus, a vitória é sua. A
agora ore ao Senhor. Ele vai te guiar, te fortalecer. Fale com Ele. Se você se sente fraco, fraca, confesse a Ele e peça ajuda dEle. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós chegamos ao fim desta mensagem, mas não ao fim daquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Hoje, reconhecemos que ser cristão é difícil, que a caminhada é estreita e que muitas vezes nos sentimos fracos, cansadas e até sozinhas. Mas também reconhecemos que o Senhor é a nossa força, é o nosso sustento, é a nossa esperança. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, que o Senhor toque o coração delas, forças, que cure as feridas, que restaure a fé, que o Teu Espírito, que o Espírito Santo do Senhor visite cada lar, cada mente, cada alma que precisa de paz. Ah, Senhor, ajuda-nos a permanecer firmes, mesmo quando tudo parece difícil. Ensina-nos a confiar em Ti quando não entendemos o caminho. Dar-nos coragem para carregar a nossa cruz, Pai. Sabedoria para fazer as escolhas certas e a humildade para a gente reconhecer que sem Ti nada podemos fazer. Que o Teu amor nos envolva, que a Tua graça nos sustente e que a Tua presença nos acompanhe todos os dias. Fortalece cada cristão que está desanimado. Levanta, Senhor, aquele que caiu. Abraça, Pai, aquele que chora, Senhor. E renova aquele que não tem forças para continuar. Tu conheces cada um, Deus. Nós declaramos que apesar das lutas, vale a pena te seguir, Jesus. Vale a pena permanecer fiel, Pai. Vale a pena confiar no Senhor, porque Tu és bom, porque Tu és fiel e o Senhor não nos abandona. Obrigada, Pai. Eu Te agradeço, Senhor, por nos ouvir. Obrigada, Senhor, por nos amar. Obrigada por caminhar conosco. Eu não Te vejo, Deus, mas eu Te sinto. E é em nome de Jesus que oramos e agradecemos a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.